Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo em Efésios. Chegamos no último capítulo de Efésios, com uma divisão, parece-me que errada. Quando você fala de divisão de versículos, você não está pecando, tá bom? Se você falar que o conteúdo está errado, aí é você e Deus, já está com problema. Mas se você fala que a divisão dos versículos e capítulos você acha que não está condizente, não está boa, aí entre você e a sociedade bíblica, que é composta de homens também, esforçados, mas eles chegam a alguns consensos que nós não entendemos porquê, né? A Bíblia originalmente ela não era dividida em capítulos e nem em versículos. Isso aconteceu somente depois da Reforma, né? 1517 foi a Reforma. Alguns anos depois, Steve Langton foi um homem que começou a dividir os capítulos, né? Depois veio um outro, que eu não me lembro o nome, aí ele colocou versículos. Aí veio outro e colocou parágrafo. Aí veio outro, colocou um itálico. Aí veio outro, colocou um negrito. E aí vai indo, né? Aí veio outro e colocou letras vermelhas para quando Jesus fala. Então, são decisões de sociedades bíblicas. Capítulo 6, na minha opinião, os versículos 1 até o versículo 9, eles fariam parte do capítulo 5. E no versículo 21 do capítulo 5, quando diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, aí ele vai começar a dar alguns exemplos de sujeição. Primeiro exemplo, as mulheres. Segundo exemplo, os maridos. Claro que o marido se sujeitando a Deus, né? A mulher se sujeitando ao marido. Aí o terceiro exemplo, os filhos se sujeitando aos pais. O quarto exemplo, os pais se sujeitando a Deus para liderar os filhos. O quinto exemplo de sujeição uns aos outros, os servos se sujeitando aos senhores. E o sexto exemplo, os senhores se sujeitando ao Senhor para liderar os servos. Então são 6 exemplos de sujeição uns aos outros. Mas as sociedades bíblicas elas dividiram, então vamos estudar o capítulo 6, 1 a 9, 1 a 9, como se fosse a sequência, tá bom? E é a sequência do capítulo 5. Aqui no capítulo 6 vamos chamar do seguinte: as lutas espirituais e a vitória em Cristo. Nós temos lutas espirituais. É uma luta viver nesse mundo. É uma luta. É uma luta pagar as contas. É uma luta cuidar da saúde, agendar consultas, esperar pelas consultas, remarcar consultas. É uma luta perder o tempo, o prazo de alguma coisa. É uma luta trocar os filhos para mandar para a escola, alimentados. É uma luta tirar os filhos da brincadeira para dar banho neles. Então a vida é uma luta, não é? Constante. Em todos os momentos você está lutando com alguma coisa. E aí quando você vai ficando mais velho, aí tem outras lutas que
Que se você quiser saber, você pergunta para os velhos da igreja, porque eu não sei nada ainda dessas lutas, tá bom? E a luta aqui que nós vamos encontrar é a luta da submissão e do autoritarismo. Uma luta é obedecer, a outra luta é mandar, da maneira correta, né? Uma luta também é da servidão e do senhorio. E a outra luta é a luta, talvez, a mais misteriosa que você vai passar na vida. É a luta contra os poderes invisíveis. A luta contra os poderes das trevas. E essa luta, ela vai ser estudada de modo especial a partir do versículo 10, com a armadura de Deus. Mas vamos para aquilo que a gente pode pegar, ver e mais ou menos entender. Por exemplo, a esposa, retornando, né? A esposa tem uma luta em se submeter ao marido. O marido tem uma luta para amar a esposa. E agora os filhos têm uma luta para obedecer os pais. Então nós sempre estamos em luta. E por que nós temos essas lutas? Primeiro, pelos assuntos propriamente ditos. Um filho obedecer ao pai já é difícil, porque tem muitos fatores aí que envolvem. Mas vamos eliminar isso por enquanto e pensar que todas as lutas são quase que sangrentas, né, no nosso coração, porque todas as lutas têm a ver com a vida espiritual. A sua luta é espiritual. Sua luta não é que você não consegue amar sua esposa. Sua luta é espiritual. Sua luta não é que você não consegue se submeter ao marido. Sua luta é espiritual. Você resolve a sua questão espiritual e as barreiras vão caindo. E tudo se torna mais fácil. Todas as lutas, claro, são difíceis, mas elas podem ser muito mais difíceis. Por exemplo, já rachei lenha. Não tenho corpo de lenhador não, mas já rachei muita lenha. Me tiraram um menino do escritório da Avenida Paulista para rachar lenha aqui no sul de Minas. Aí ele sai do sul de Minas, vai para o sul de Mato Grosso e coloca para rachar lenha, uma lenha chamada aroeira, que batia o machado e saía faísca. Batia o machado, se você não ficasse firme naquilo, ele voltava para o seu nariz. Aí quando eu ia rachar aquela lenha, e agora eu não consigo tirar o machado, ele enterrou lá naquela aroeira que eu não consigo mais tirar o machado, então eu vou levantar e bater. Mas quem disse que você consegue levantar o machado com aquela madeira? Aí eles falam, não, tem uma coisa chamada cunha. Aí a gente botava aquela cunha de ferro naquela fissura, pequena rachadura. Agora você tem que bater com a marreta. Para levantar aquela marreta também já é outro problema. Aí você ia batendo, mas de repente você começava a ouvir o som mais delicioso do mundo. Aí a madeira ia rachando. Que delícia, né, aquilo? A nossa luta, meus irmãos, ela pode se tornar muito mais difícil se o machado não tiver amolado. Tudo é mais difícil. Se o ferro da marreta não tiver preso, não tiver com jogo, aí você tem que colocar uma cunha de madeira ou um prego também para firmar aquele ferro. Tudo é mais difícil quando você não tem as ferramentas apropriadas.
Então, que vocês têm lutas e nós temos lutas, isso você não vai mudar. A lenha tem que ser rachada. Aquele fogão, aquele mourão, aquele projeto precisa de lenha. E você vai ter que dar um jeito de deixar essa lenha preparada. Então é melhor você gastar um tempo a mais amolando essa ferramenta, para você firmando os calços na ferramenta, para que você tenha um trabalho que já é difícil, mas um trabalho compensador. Todos esses assuntos que nós estamos vendo são lutas. Mas se você não se preparar, essas lutas se tornam muito maiores. É uma luta se submeter ao marido? Já é uma luta. O teu desejo será para o teu marido. Isso aqui é maldição. Não é que a mulher não seria submissa ao marido, mas seria muito mais fácil. Porque agora o marido se distanciou na arrogância tão grande que fica mais difícil se submeter. Então, é difícil amar a esposa? Sim, é difícil. Sempre seria difícil. É difícil para um filho se submeter aos pais e obedecer? Claro que é. Por causa da própria natureza dele. E por causa da natureza do pai também. Por causa da situação do lar. E tantas coisas, tantos fatores que contribuem para dar errado esses relacionamentos. Por isso o servo de Deus, o crente e até a criança, ela já pode começar a aprender. Eu preciso me preparar para obedecer meu pai e minha mãe. Eu preciso ter uma motivação que vai além do meu pai e da minha mãe. Porque olha, eu vou dizer, meu pai e minha mãe são pessoas difíceis. Eu preciso ter uma motivação maior. Porque obedecer porque eles são legais, isso está fora de cogitação para alguns filhos. Notaram então que você sempre vai ter lutas? Não adianta você ficar sentado e chorando que essa lenha não racha. Prepare-se. Dê um jeito de se preparar, porque a luta é grande. Vamos começar com a luta da submissão e do autoritarismo também, mas a luta dos filhos para fazer o que é justo. Alguém quer falar de lenha aqui? Pode falar, Bruno. O senhor já serrou também. Serrar eu tentei, mas não tem braço para isso não. Tudo um lado, tudo um outro. Ah, sim. A serrava toda dessa altura assim. Eu já tentei, só que eu só atrapalhava, porque o outro era forte e eu era fraco. Também tinha que pôr a cunha, porque senão ia fechando tão grande que era a tora, fechava, você não conseguia. Então tinha que pôr a cunha para ir abrindo. Poder andar, né? Muito cansativo também, uma luta traçada. A gente chamava de serra jack. Versículo 1, alguém pode ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ordem. Qual é a ordem? Motivação. Qual a motivação? Porque é justo. Então, tem que rachar a lenha. Isso é minha tarefa. Agora, o meu preparo qual é? Amolar a ferramenta, ajustar a ferramenta. É isso? Você não pode fugir da sua tarefa, rachar lenha. Você pode facilitar esse trabalho preparando a sua ferramenta. O filho não pode fugir dessa ordem. Ele tem que obedecer os pais. Não dá para fugir disso. O preparo dele qual é? Entender a justiça de Deus. É o grande trabalho das nossas vidas, é compreender e ser motivado por aquilo que Deus está nos mandando. O filho tem que obedecer os pais. Por quê? Porque o pai
severo? Não, não é isso. É porque é justo. É justo, é o correto a fazer. Então tem certas coisas que você faz e você não fica questionando muito. É o correto a fazer e pronto, você faz. Você que arrume maneiras de tornar aquela ordem mais fácil de realizar. Tem que levantar para ir trabalhar? Tem. Não tem outra maneira. Estão discutindo aí 6x1, 4x3. Estão acompanhando esse negócio aí? Vai mudar alguma coisa para você, José? Não. Você é 7x7? 7x0? Então, eles estão discutindo. Trabalhar 6 dias na semana, descansar um. Agora o que eles querem fazer é trabalhar 4 dias e descansar 3. Ótimo, mas para onde que nosso país vai desse jeito? Nós somos tão ricos assim que dá para... Então veja, que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. O que você deveria pensar agora, uma vez que trabalhar é inegociável? O que você tem que pensar? Alguém pode falar? Tem que tornar aquilo cada vez mais leve, fazer o que tem que fazer para não desgastar com mais uma coisa. Sim. Estresse você já vai passar no trabalho. Já vai passar. Então, você tem que fazer de tudo na sua vida para tentar amenizar isso. Então, se o filho tem que obedecer aos pais, é inegociável, então ele tem que ter uma maneira de fazer isso sem reclamar. Se ele tem uma tarefa, você tem que, sei lá, né, lavar a louça, não adianta ele, a louça do almoço ele deixar para as 3 da tarde, porque 3 da tarde ele vai ter que lavar também. Então é melhor já ele resolver essa questão na vida dele. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Então, se o filho é crente, tudo vai se tornar mais fácil. Na época minha não tinha no Senhor. Em casa tinha um pé de marmelo. Obedecendo a marra. Vamos falar disso no versículo 4. Isso aí faz muita diferença, viu? Eu estava vindo da minha casa para cá conversando com a minha esposa sobre os novos homens. Tinha uns nomes diferentes, né? E agora tem uns novos homens também. E tudo está se tornando mais difícil em alguns aspectos. Obedecer aos vossos pais no Senhor. Filho tem que obedecer, seja no Senhor, seja não sendo crente, ele tem que obedecer os pais. Isso é justo. Para uma sociedade andar para frente, tem que acontecer isso. Filhos têm que obedecer os pais. No versículo 2, a luta também é para reconhecer, nessa ordem, obedecer os pais, reconhecer Deus nessa ordem. Então alguém pode ler o versículo 2? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, obedecer e honrar. Às vezes é mais fácil obedecer do que honrar. Muitos filhos obedecem aos pais, porque tinha a vara de marmelo, eles obedeciam. Agora, honrar pai, aí já é algo diferente. Por quê? Embora honrar ele pode aparecer de modo mais visível, a honra, ela está no coração. É se você respeita, se você considera seu pai e sua mãe. Irmãos, honra tem muito a ver com dinheiro, sabia? Por exemplo, a nossa irmã Aline é advogada, né? Se eu peço um trabalho para ela, eu não falo só muito obrigado. Eu pergunto o quê? Hã? Pode falar. Quanto é? Quanto é o quê? Trabalho e saber. Mas tem uma palavra técnica aí. Quando você fala com advogado, tudo é técnico. Honorários. Quanto é o seu honorário?
Agora, notem que a palavra honra, palavra honorário, está ligado? Honra e honorário. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia a palavra honra e você vai desassociar disso. Os pastores, principalmente aqueles que se afadigam na palavra, 1 Timóteo 5, versículo 21 a 23, fala: sejam considerados merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam, os presbíteros, principalmente aqueles que se afadigam na palavra. Alguém pode ler 1 Timóteo 5, 17? 1 Timóteo, não sei se eu falei Timóteo. 1 Timóteo 5, 17. Alguém pode ler? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Duplicada honra. Então eu vou te honrar duas vezes. Eu vou te considerar, eu vou te respeitar. Tá bonito, mas ainda não está dando certo. No próximo, outra versão. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários dos presbíteros que presidem bem, de especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aí já mudou para nosso conceito, né? Não é apenas honra, mas é honorário. Isso é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra, honra e honorário. Ou seja, dobrado não quer dizer que é o dobro. Na linguagem bíblica, dobrado quer dizer completo, suficiente. Então sejam considerados merecedores de salário, de dinheiro, aqueles que ensinam. Em Gálatas fala isso. Gálatas capítulo 6, aqueles que dão coisas espirituais, não é muito esperarem que os beneficiados retribuirão com coisas materiais. É o que diz em Gálatas capítulo 6. Então, quando a gente pensa nessa palavra e a extensão que tem a palavra honra, aí você começa a pensar em dinheiro, em honorários. É muito bonito honrar pai e mãe, só que pai e mãe, em algum momento, eles precisam do quê? Dinheiro. Dinheiro para quê? Para remédio. Eles precisam de dinheiro para remédio, às vezes para comer, às vezes tem pais que estão meio abandonados. Essa é uma responsabilidade dos filhos. Então, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, versículo 8, que os filhos precisam cuidar dos seus progenitores, daqueles que os colocaram no mundo, aqueles que cuidaram deles, porque aqueles que não fazem isso são piores do que os infiéis. Porque os infiéis cuidam. Os incrédulos cuidam dos seus pais. Por que um crente não cuidaria? Ensinando a palavra de Deus para pessoas jovens que nem estão pensando nisso ainda, eu falo, você tem que se projetar para daqui 30, 35 anos. Que é quando você estiver muito maduro no ministério. Porque o contexto é ministério. Você vai estar no trabalho, no contexto deles, né? Você vai estar aprendendo ou já aprendeu uma língua de um povo, está trabalhando duro em tradução, e aí você recebe a notícia de que seu pai, sua mãe, alguém teve um AVC. E todo mundo, os irmãos falam, chama ele, porque ele é missionário, então ele pode, ele não tem responsabilidade como nós. Então você tem preparado eles para isso. Você não vai ficar brigando com seus irmãos. O que você vai fazer? Você vai falar para a sua agência missionária, eu preciso cuidar dos meus progenitores. E aí você vai deixar, Deus sabe disso, e você vai cuidar deles. É isso que você faz, sem reclamar,
sem questionar a Deus, e você vai fazer isso como se você estivesse fazendo a mesma coisa que você está fazendo, servindo ao Senhor integralmente, só que agora cuidando dos pais. Mudou o peso da ordem? Honrar pai e mãe? Então, honrar pai e mãe, é claro que uma criança não está pensando nisso, um jovem não está pensando nisso, mas as pessoas mais maduras precisam pensar nisso, que honrar tem a ver com honorários, tem a ver com despesas. Senão você vai praticar aquilo que Jesus condenou, que é o corban. Já ouviram falar esse termo, corban? Jesus falou: vocês são muito cara de pau. Vocês dizem que cumprem a lei, até colocam um nome numa lei que vocês criam, mas vocês estão praticando o corban, quando vocês deveriam estar sustentando seus pais. Corban era o seguinte, corban é uma palavra, talvez hebraica, aramaica, não sei, que quer dizer consagrado ao Senhor. Então o filho falava assim para o pai: ô pai, eu sei que o senhor está precisando de ajuda, mas eu dediquei a minha vida em corban ao Senhor. O dinheiro que eu teria para te ajudar, eu não vou poder ajudar, porque ele já é um corban, ele já está separado para o Senhor. Eu vou dar no templo esse dinheiro. Não vai nada. Mas ainda que fosse, ainda que ele desse esse dinheiro para o templo, contextualizando para a igreja, está errado. Jesus falou: está errado. Você tem que ajudar, honrar o seu pai e sua mãe. Então, o filho obedecer aos pais é algo que ele tem que fazer sem questionar, é justo, e ele tem que pensar, considerar seriamente que ele tem que honrar o pai também. Se você falar para uma criança que ela tem que obedecer o pai, ela entende. Concordam comigo que qualquer criança entende o que é obedecer e desobedecer? Mas se você falar para uma criança que você tem que honrar o pai, ela vai entender? Criança não entende essa palavra, porque não é uma palavra do contexto dela, e também não tem a dimensão para uma criança. Honrar é uma palavra totalmente diferente, ou um pouco diferente da palavra obedecer. Honrar, obedecer é quase que passivo, ou seja, eu não tenho opção, eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Honrar é uma palavra ativa. O pai não está dizendo me honra, não, o pai fala me obedeça. Honrar é algo que sai do coração, e é algo que precisa ter uma iniciativa. Iniciativa essa que criança não tem. Criança não tem iniciativa de honrar o pai. Criança tem iniciativa de obedecer o pai. Querem falar um pouco sobre isso? A diferença entre obedecer e honrar? Faz sentido para os irmãos, Pastor João? É uma palavra que está sendo muito usada nesse contexto de pai e filho, nessa sociedade. A respeito, seja amigo do seu filho. Então esse contexto aí de obediência e honra, essa palavra caixa mesmo. Comentários sobre isso. Irmão, eu reservei um tempinho para falar sobre isso. Eu vou falar sobre a tal da educação positiva. Então, alguns já ouviram falar? Levanta a mão se você já ouviu falar. Bastante, estão praticando. Vocês são muito negativos, hein? Eu acho que seus pais não conheciam, hein, Joãozinho? Educação positiva, eles conheciam outro tipo de educação. Positiva, acho que eles não conheciam, não. É um sistema Era novo. indicador. É indicador. Não era positivo. A educação positiva é uma modernidade em que você precisa dialogar com o filho, em
que você precisa se mostrar mais amigo do que pai dos seus filhos. Porque isso vai gerar pessoas diferentes do que nós somos. Nós somos tudo atrapalhado, já repararam? E a gente bota tudo a culpa em quem? Nos pais. A educação que nós tivemos foi muito severa, a educação que nós tivemos foi muito sisuda, carrancuda. A gente não sabe abraçar, a gente não sabe chorar, a gente não sabe ter emoções, porque os pais nos estragaram. A educação positiva vai consertar tudo isso, viu? A educação positiva vai fazer seres humanos daqui para frente mais positivos. Não, hein? O que você acha, pastor Tiago? Não, parece que não vai dar certo essa nova abordagem, tá bom? Então, filhos, obedeçam, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante que dos 10 mandamentos, 9 aparecem no Novo Testamento. Isso significa o seguinte, que embora você não vai conseguir também, né, cumprir os 10 mandamentos para atingir o céu, os princípios dos 10 mandamentos, os 9 mandamentos, eles estão repetidos, enfatizados no Novo Testamento. Então você precisa dar atenção a todos esses 9 mandamentos, porque eles são vigentes na nossa vida diária. Vigentes quer dizer, eles estão presentes. Qual é o mandamento que não se repete no Novo Testamento, então você pode deixar e nem pensar nisso? É aquele que algum grupo só vê esse, esquece os outros 9. Não se preocupa com o sábado, não se preocupa com o sábado, porque Deus não está falando nada sobre o sábado. Toda vez que Ele fala, lá vem uma crítica sobre os fariseus por causa do sábado. Então não se preocupa com esse. Agora, com os 9 demais, pode observar, porque eles estão presentes diariamente na sua vida. Todos eles. Todos eles. Por exemplo, eu já não estou mais conseguindo repreender os jovens sobre isso, porque eu já cansei, então vocês me ajudam. Como eles falam o nome de Deus em vão? Eles não sabem que a palavra de Deus diz muito claro sobre isso, para não colocar o nome de Deus em vão. Ele chuta a bola e não acerta o gol, ele fala, meu Deus. Ele está alegre, oh my God. Ele já fala até em inglês, né? Oh meu Deus. Tudo é Deus. Eu estou falando agora a título de ilustração. Mas você precisa ensinar suas crianças, porque as crianças estão falando muito o nome de Deus. Já repararam isso? Como o crente não fala palavrão, ele fala o nome de Deus, que substitui bem um palavrão. Não. O nome de Deus não é uma versão substituta do palavrão. Você não deve ficar falando Jesus Cristo, meu Senhor, ave. Aí já é outro problema, você já é idolatria. Vixe, ave. Vixe vem da virgem. Ache, ou a ave, vem da ave, salve, a Maria. Então aí já é outro problema. Além do problema que eu estou falando, já tem idolatria no meio dos crentes também. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Versículo 3, alguém pode ler? A luta para entender e crer nesse princípio bíblico. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tá, por alguma razão o apóstolo Paulo quis tirar do contexto, ou tirar de lá do Antigo Testamento e colocar aqui da maneira que está, sem mudar. Ou seja, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No Antigo Testamento, agora nós vivemos numa outra dispensação, num outro sistema
de exigência de Deus e de recompensas também. No Antigo Testamento era assim: se alguém morreu jovem, aconteceu alguma coisa errada na vida dele. Era assim, irmãos. Se a horta dele não produzia, aconteceu alguma coisa errada. Não vem culpar o tempo, você está em pecado. Porque Deus pode fazer uma chuva cair só em cima da sua horta, se só você é obediente na região. Então, no Antigo Testamento era assim: faz a coisa certa e você vai ter bênçãos materiais. Viva de maneira correta e você vai ter longos e fartos dias. Vai morrer em ditosa velhice. Era assim: se morreu jovem, acidente jovem, isso aí aconteceu algum problema. Talvez o que tenha acontecido com esse jovem, talvez ele... Desobediência aos pais. Inclusive, se estava difícil dele morrer por morte natural, a sociedade dava um jeito de apressar a morte dele. Se seu filho é contumaz é rebelde e beberrão, chama para fora. Já que vocês não estão dando jeito, chama para fora que os juízes da cidade vão dar um jeito. Vão apedrejá-lo até ele morrer. Então, era um risco de morte não obedecer os pais no Antigo Testamento. Então, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Alguns estão tentando aplicar esse versículo para hoje em dia. Não dá. Tem crianças morrendo de câncer, tem jovens morrendo de acidente, tem várias situações na nossa vida que não dá para aplicar isso, porque Deus não está mais nos colocando nesse regime, esse sistema. É verdade que um jovem, por exemplo, que está envolvido com drogas, tem a possibilidade de morrer mais cedo? Tem, né? Frank, se você tiver liberdade, fala um pouquinho disso pra gente. Sobre droga? Sobre drogas e jovens e a brevidade da vida. Como que isso pode... Por exemplo, seus amigos estão vivos? Né? Perdi muitos amigos por crime já, fazendo isso que não devia. Aliás, a droga, desde o princípio da plantação dela, ela já vem banhada de sangue de lá pra cá. Ela vem ceifando vidas até o usuário, né? Porque o usuário ele acaba prejudicando não somente a família dele, mas a própria vida dele também. Né? Como sai o tráfico de lá, muitas pessoas morrem atravessando fronteira, com confronto com polícia, de droga, pessoas morrem, o usuário morre por overdose, a família morre de tanta canseira de libertar o filho da droga. É um caos de destruição. Tem uma faixa de idade? Não. Desde criança, porque já vem em confronto mesmo, criança dentro do carro acaba sendo ceifada da vida por causa do pai e mãe fazendo as coisas erradas. Então, é uma aplicação muito boa, claro, mas não é determinante, não é que, então, se não tiver com drogas vai viver muito. Não, mas nós estamos dizendo que em determinadas situações, por falta de obediência, por falta de fazer aquilo que é justo, como diz o versículo 1, a pessoa acaba ceifando a vida dela antes do tempo. Então, graças a Deus, Deus libertou o irmão Frank disso, né? É só na igreja que acontece isso, uma pessoa como o irmão Frank e um policial no mesmo ambiente. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, que Deus tem transformado vidas. Mas o princípio está aí. Obedecer e honrar. E eu tentei fazer uma pequena diferença aqui, que obedecer crianças, honrar adultos. Depois de um tempo, você não exige mais que seu filho obedeça a você, concorda? Não faz sentido, até que você tentar fazer isso, você não consegue. Seu filho, ele te obedece até um tempo, depois ele te honra, não é que ele te obedece.
Por exemplo, meus filhos estão casados ou não. Por exemplo, o irmão Jonas e a irmã Val têm filhos já fora de casa. Você não exige mais que seu filho te obedeça. Isso aí já foi essa parte. Se ele vai te honrar, aí já vai ser uma parte deles para com você. Fazer o filho obedecer é uma parte sua para com os filhos. Porque se ele não quer obedecer, ele vai ter que obedecer dependendo da idade que ele tem. Ele não vai ter escolha. Você vai forçá-lo a obedecer. Agora, honrar, o Renan, o Rafael, eles precisam obedecer vocês? Não. Nem ia adiantar também. Agora, e honrar? Tá, obediência vocês tiveram que forçar até um tempo. E honrar, agora vocês têm que forçar? Não, tem que partir de quem? Deles. Se eles não quiserem te honrar, eles não vão te honrar. Então notaram que honra é mais ativo, depende do filho. Obediência, embora fale obedecer aos vossos pais, chamando aos filhos à obediência, né? Mas mesmo que eles não quiserem obedecer, eles vão obedecer. Agora chegou a hora da criação do Joãozinho, né, Joãozinho? Se o Não filho, queira saber. se o filho não quiser obedecer, o que o pai faz? Ele faz obedecer. Com a educação positiva, né, Vitor? Não funciona? Como que é a educação positiva? Você não disciplina a criança nem com vara, nem com palavras duras, está sempre tentando criar um ambiente ali para convencer ela amigavelmente, sem... Onde entra o Papai Noel nessa educação? Isso não existe. A criança tem uma linguagem. A linguagem dela é vara. A linguagem dela a gente chama de papapá, né? A gente tinha um lixador de unha lá que era uma beleza. O negócio tem um cabo para pegar, é quadradinho, não fere, porque a vara de marmela pode cortar, né? Não é a fivela do cinto, né? Não é chicote. Aquilo funcionava que era uma beleza. Aí meus filhos tinham aquilo, só que de um lado era lixa preta, do outro lado era bege. Então eu falava assim, ó, você só escolhe preto ou bege. Meus irmãos, funcionava que era uma beleza, mas doía. Às vezes queriam resistir e tinha um lugar para bater que era o busafã, é o bumbum. Mas às vezes eles queriam pôr a mão. Se colocar a mão machuca, eu não quero quebrar o dedo dos meus filhos. Então tinha um deles que era mais resistente. Então tinha um beliche lá, coloca as duas mãos no beliche. Era assim. Muita gravidade, você vai tomar 3. Média 2. E se não for tão grave assim, então era uma só. Vai doer? Vai doer. Mas segura firme aí. Deus vai te abençoar. Essa palavra. Meus irmãos, mas dói. Agora, eu não vou fazer com a mão. Porque quem tem que sentir a dor é ele, não eu. A mão dói demais. Então, era aquilo lá que eu fazia. Não funcionou nada. Brincadeira. Mas, veja, para o propósito que você queria no momento, funcionou. Porque no momento tem que obedecer. Isso aqui vai servir para o resto da vida. Eu não sei se vai servir para o resto da vida, mas para agora tem que servir. E serviu para agora. Serviu para outro momento, serviu também. E sempre foi servindo aos pais. E eles se condicionavam, porque se falava que se fizer isso na casa do outro, quando chegar em casa vai apanhar. Eles sabiam que funcionava.
não tem diálogo, não tem conversa, é a maneira de forçar obediência em alguém. A obediência, ela acaba sendo forçada. Agora, se a obediência vem de coração, esse é bônus para os pais, graças a Deus, mas vai ser difícil que isso aconteça. Obediência vai ser os pais. Os pais vão fazer a criança obedecer. Então, eu estou falando isso baseado em Provérbios, vários versículos de Provérbios. Cuidado para não exceder ao ponto de matar. A gente pode acrescentar isso. Cuidado para não exceder ao ponto de aleijar, de machucar. Doer sim, mas machucar não. Que não tenha algo permanente, que não tenha algo que vai trazer constrangimento para a criança, diante das pessoas, com os vergões. Ia de calça comprida e manga comprida, ninguém via. E outra, se visse também, você também apanha igual eu, né? Na época sua mãe teve o primeiro ferro elétrico, você lembra como é que era? Aquele cabo com ponta de louça? Lembro. Marrom. Cabo marrom. Meu corpo lembra disso. Você não pode ver um fio listradinho, então. Tenho guardado lá em casa. Então, meus irmãos, a educação positiva, às vezes alguém pergunta se eu já conheço, eu falei, conheço. Eu já leio os livros, não preciso nem ler. Eu li alguma coisa, tá bom? Mas nem quero continuar, porque não vai dar em nada isso aqui. Isso aqui é puro humanismo, psicologismo, e não é assim que a palavra de Deus ensina. Então, é uma luta para o filho reconhecer, esse princípio, mas é uma luta também para os pais, entender que os filhos são emprestados, eles não são sua propriedade. Os filhos não são propriedade do Estado, você precisa entender isso também. Se o professor quer acreditar que o ser humano veio do macaco, isso é problema dele. Se ele quiser passar para a classe, também, se é curricular, pode passar. Mas ele tem que saber que meu filho não acredita nisso. E se meu filho quiser escrever na prova, eu não acredito nisso, ele pode. Ele só tem que responder certo. E aí nós tivemos 2 experiências de professores nos procurando. Seu filho sempre coloca lá uma notinha na prova. Falei, a gente incentiva isso daí. Então, você não deve entregar seus filhos para o Estado, para a escola. Eles são seus. Agora vem a outra parte. Eles não são totalmente seus. Eles são seus por um tempo, para você cuidar deles, para entregar para o mundo, conforme Deus manda. E depois Deus vai dirigir a vida deles, e eles vão ter as lutas deles. Bom? Não abra mão disso, porque alguns estão abrindo mão disso, e olha o que está acontecendo na nossa sociedade. No versículo 4 diz, alguém pode ler, por favor? Vós, pais, não provocais a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, isso é algo que você tem que fazer, é inegociável também. Ou seja, você tem que criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. E como que é? Não é lendo o livro Educação Positiva, é lendo Provérbios. É lá que você vai ter a forma de educar os seus filhos, né? Evidentemente, eu estou falando de filhos até quando se pode fazer isso. Depois de um tempo não pode mais. Agora, não provocar vossos filhos a ira. Eu quero ler aqui para vocês algumas coisas que eu fui pensando e escrevendo. Quando um pai irrita o filho. Quando eu falo pai, é claro que envolve mãe também. Vamos lá, é rapidinho. Quando espanca, nós estamos falando de disciplina física, é uma forma de espancar, é claro, mas essa palavra a gente reserva para pessoas que vão machucar, quebrar osso e essas coisas. Não é isso que nós estamos falando. Então, o pai irrita o filho quando ele espanca o filho. Quando não tem limite de quanto bater no filho,
e o filho derramou um suco, uma bebida na toalha, molhou a toalha, ele dá uma surra enorme no filho. Outro dia ele derruba, não acontece nada, né? Aí o filho rouba um brinquedo do vizinho, não acontece nada. Quer dizer, a toalha molhada vale mais do que o filho ladrão. Então não tem peso, né? Peso justo. Quando não disciplina, isso irrita os filhos. Não disciplinar os filhos pode ser que não faça diferença quando ele é criança, mas depois vai fazer. Quando discute, fica batendo boca com o filho. Bater boca com o filho, eu não faço isso nem com adultos, vou fazer com criança. Nós não discutimos com os filhos, nós resolvemos a questão. Quando fala, mas não faz, aí é hipocrisia, né? Irrita o filho. Quando fala muito, tem pais que falam demais, muito sermão, me bate logo. Quando maltrata a mãe dele, isso tem irritado muitas pessoas, né? O pai maltratando a mãe. Quando tem filho preferido, isso irrita os filhos. Quando quer mais ser amigo do que pai, quando é imoral, quando é beberrão, quando é irreverente. Meu pai fala muito palavrão, meu pai vive bêbado, meu pai mexe com as mulheres na rua, isso irrita o filho. Talvez nem todos, mas é o normal irritar. Quando é inoperante, ou seja, é ineficaz, indeciso, não sabe tomar decisão dentro da casa, a mãe está sempre jogando para a mãe decidir, fala com a sua mãe. Então, aqui é propriamente do pai, né, o homem. Irrita o filho. Quando não é protetor, meu pai nunca me protege de nada, estou inseguro. Ou quando é super protetor, não pode acontecer nada comigo, meu pai já está em cima, tentando me proteger. Quando não é sustentador, meu pai gasta todo o dinheiro com outras coisas, mas às vezes a gente quer uma coisinha diferente, ele não compra para a gente, isso irrita. Quando é adúltero, saindo com outras mulheres, né? Eu falei que serve para pai e mãe, só que eu estou falando só de pai, né? Quando é inconveniente, principalmente perto dos amigos, fazendo o filho passar vergonha, né? Quando quer ser mais jovem do que na realidade é, ou seja, descolado. Meu pai é descolado, ele é igual a gente, é da nossa turma, é nada. Não tem como ser, gente. Uma diferença astronômica de geração. Quando se recusa a ouvir, meu pai nunca me ouve. Claro, falei com criança, você não vai ficar ouvindo a criança discutindo com ela, mas muitas vezes você tem que ouvir. Quando não é um assunto de disciplina, ela quer falar o que ela viu, o que ela assistiu. Quando se recusa a aprender, o pai nunca quer aprender, só quer que o filho aprenda, ele nunca aprende. Quando o casal... isso aqui sou eu e minha esposa. Quando o casal fala do filho na terceira pessoa, sendo que o filho está no mesmo cômodo. Isso eu faço até hoje. Está errado, né? E quando não respeita o espaço físico do filho, mexe nos objetos do filho sem permissão. Agora, embora tenha aquele outro defeito, esse aqui nós resolvemos que não. O filho tem o espaço dele. Não é que vai ter o quarto trancado, vendo pornografia, não é isso daí. Mas ele tem que ter, na medida do possível, ele tem um espaço dele, é o espacinho dele, vamos deixar lá. Ele arruma as coisas do jeito que ele quer, tem que manter limpo, mas ele tem um espaço. A gente não ficar abrindo o caderno do filho, ou vendo celular. Bom, criança nem pode ter celular, né? Então nós podemos irritar muito os nossos filhos de diversas maneiras. Deus abençoe os irmãos. É uma prévia, tem muito mais coisas para estudar, mas Deus vai completar também. Um professor meu, Adalberto Denosberg, me disse: é muito fácil falar de filho depois que você não tem mais eles em casa. Então eu estou mais confortável nisso, né? Mas eu sei que alguns irmãos passam grandes lutas e a gente entende um pouco dessas lutas. Que Deus abençoe
na criação dos filhos. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o exemplo que nenhum pai chegará, mas nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe os relacionamentos familiares, que os pais consigam manter seus filhos na demonstração, na obediência, e que os filhos, avançando na idade, que eles aprendam a honrar os seus pais também. E pedimos a Deus que, se houve alguma irritação de pais para com o filho, que eles tenham a humildade de pedir perdão para os filhos. E nós pedimos que o Senhor ajude essa igreja especificamente, cada irmão aqui com filhos, crianças, jovens, ou já casados fora de casa. Nós pedimos que o Senhor dê ótimos relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não, hein? O que você acha, pastor Tiago? Não, parece que não vai dar certo essa nova abordagem, tá bom? Então, filhos, obedeçam, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante que dos 10 mandamentos, 9 aparecem no Novo Testamento. Isso significa o seguinte, que embora você não vai conseguir também, né, cumprir os 10 mandamentos para atingir o céu, os princípios dos 10 mandamentos, os 9 mandamentos, eles estão repetidos, enfatizados no Novo Testamento. Então você precisa dar atenção a todos esses 9 mandamentos, porque eles são vigentes na nossa vida diária. Vigentes quer dizer, eles estão presentes. Qual é o mandamento que não se repete no Novo Testamento? Então você pode deixar e nem pensar nisso. É aquele que algum grupo só vê esse. Esquece os outros 9. Não se preocupa com o sábado. Não se preocupa com o sábado. Porque Deus não está falando nada sobre o sábado. Toda vez que Ele fala, lá vem uma crítica sobre os fariseus por causa do sábado. Então não se preocupa com isso. Agora, com os 9 demais, pode observar, porque eles estão presentes diariamente na sua vida. Todos eles. Todos eles. Por exemplo, eu já não estou mais conseguindo repreender os jovens sobre isso, porque eu já cansei, então vocês me ajudam. Como eles falam o nome de Deus em vão? Eles não sabem que a palavra de Deus diz muito claro sobre isso, para não colocar o nome de Deus em vão. Ele chuta a bola e não acerta o gol, ele fala, meu Deus. Ele está alegre, oh my God. Ele já fala até em inglês, né? Oh meu Deus. Tudo é Deus. Eu estou falando agora a título de ilustração. Mas você precisa ensinar suas crianças, porque as crianças estão falando muito o nome de Deus. Já repararam isso? Como o crente não fala palavrão, ele fala o nome de Deus, que substitui bem um palavrão. Não. O nome de Deus não é uma versão substituta do palavrão. Você não deve ficar falando Jesus Cristo, meu Senhor, ave. Aí já é outro problema. Você já entrou na vida. Vixe, ave. Vixe vem da virgem. Ache, ou a ave, vem da ave, salve a Maria. Então aí já é outro problema. Além do problema que eu estou falando, já tem idolatria no meio dos crentes também. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Versículo 3, alguém pode ler? A luta para entender e crer nesse princípio bíblico. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tá, por alguma razão o apóstolo Paulo quis tirar do contexto, ou tirar de lá do Antigo Testamento e colocar aqui da maneira que está, sem mudar. Ou seja,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No Antigo Testamento, agora nós vivemos numa outra dispensação, num outro sistema de exigência de Deus e de recompensas também. No Antigo Testamento era assim: se alguém morreu jovem, aconteceu alguma coisa errada na vida dele. Era assim, irmãos. Se a horta dele não produzia, aconteceu alguma coisa errada. Não vem culpar o tempo, você está em pecado. Porque Deus pode fazer uma chuva cair só em cima da sua horta, se só você é obediente na região. Então, no Antigo Testamento era assim: faz a coisa certa e você vai ter bênçãos materiais. Viva de maneira correta e você vai ter longos e fartos dias. Vai morrer em ditosa velhice. É assim: se morreu jovem, acidente jovem, isso aí aconteceu algum problema. Talvez o que tenha acontecido com esse jovem, talvez ele... Desobediência aos pais. Inclusive, se estava difícil dele morrer por morte natural, a sociedade dava um jeito de apressar a morte dele. Se seu filho é contumaz é rebelde e beberrão, chama para fora. Já que vocês não estão dando jeito, chama para fora que os juízes da cidade vão dar um jeito. Vão apedrejá-lo até ele morrer. Então, era um risco de morte não obedecer os pais no Antigo Testamento. Então, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Alguns estão tentando aplicar esse versículo para hoje em dia. Não dá. Tem crianças morrendo de câncer, tem jovens morrendo de acidente, tem várias situações na nossa vida que não dá para aplicar isso, porque Deus não está mais nos colocando nesse regime, esse sistema. É verdade que um jovem, por exemplo, que está envolvido com drogas, tem a possibilidade de morrer mais cedo? Tem, né? Frank, se você tiver liberdade, fala um pouquinho disso pra gente. Sobre droga? Sobre drogas e jovens e a brevidade da vida. Como que isso pode... Por exemplo, seus amigos estão vivos, né? Perdi muitos amigos do crime já, fazendo isso no devido. Aliás, a droga, desde o princípio da plantação dela, ela já vem banhada de sangue de lá pra cá. Ela vem ceifando vidas até o usuário, né? Porque o usuário ele acaba prejudicando não somente a família dele, mas a própria vida dele também, né? Como sai o tráfico de lá, muitas pessoas morrem atravessando fronteira, com confronto com polícia, dívida de droga, pessoas morrem, o usuário morre por overdose, a família morre de tanta canseira de libertar o filho da droga. É um caos de destruição. Tem uma faixa de idade? Não. Desde criança, porque já vi em confronto mesmo, criança dentro do carro acaba sendo ceifada da vida por causa do pai e mãe fazendo as coisas erradas. Então, é uma aplicação muito boa, claro, mas não é determinante, não é que, então, se não tiver com drogas vai viver muito. Não, mas nós estamos dizendo que em determinadas situações, por falta de obediência, por falta de fazer aquilo que é justo, como diz o versículo 1, a pessoa acaba ceifando a vida dela antes do tempo. Então, graças a Deus, Deus libertou o irmão Frank disso, né? É só na igreja que acontece isso, uma pessoa como o irmão Frank e um policial no mesmo ambiente. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, que Deus tem transformado vidas. Mas o princípio está aí. Obedecer e honrar. E eu tentei fazer uma pequena diferença aqui, que obedecer crianças, honrar adultos. Depois de um tempo, você não exige mais que seu filho obedeça a você, concorda? Não
faz sentido. Até que você tentar fazer isso, mas você não consegue. O seu filho, ele te obedece até um tempo. Depois, ele te honra. Não é que ele te obedece. Por exemplo, meus filhos estão casados ou não. Por exemplo, o irmão Jonas e a irmã Val têm filhos já fora de casa. Você não exige mais que seu filho te obedeça. Isso aí já foi essa parte. Se ele vai te honrar, aí já vai ser uma parte deles para com você. Fazer o filho obedecer é uma parte sua para com os filhos. Porque se ele não quer obedecer, ele vai ter que obedecer dependendo da idade que ele tem. Ele não vai ter escolha. Você vai forçá-lo a obedecer. Agora, honrar, o Renan, o Rafael, eles precisam obedecer vocês? Não. Nem ia adiantar também. Agora, e honrar? Tá, obediência vocês tiveram que forçar até um tempo. E honrar, agora vocês têm que forçar? Não, tem que partir de quem? Deles. Se eles não quiserem te honrar, eles não vão te honrar. Então notaram que honra é mais ativo, depende do filho. Obediência, embora fala obedecer aos vossos pais, chamando aos filhos a obediência, né? Mas mesmo que eles não quiserem obedecer, eles vão obedecer. Agora chegou a hora da criação do Joãozinho, né, Joãozinho? Se o não filho, queira saber. se o filho não quiser obedecer, o que o pai faz? Ele faz obedecer. Com a educação positiva, né, Vitor? Não funciona? Como que é a educação positiva? Você não disciplina a criança nem com vara, nem com palavras duras, está sempre tentando criar um ambiente ali para convencer ela amigavelmente. Sem... Onde entra o Papai Noel nessa educação? Isso não existe. A criança tem uma linguagem. A linguagem dela é vara. A linguagem dela, a gente chama de papapá, né? A gente tinha um lixador de unha lá que era uma beleza. O negócio tem um cabo para pegar, é quadradinho, não fere, porque a vara de marmela pode cortar, né? Não é a fivela do cinto, né? Não é chicote. Aquilo funcionava que era uma beleza. Aí meus filhos tinham aquilo, só que de um lado era lixa preta, do outro lado era bege. Então eu falava assim, ó, você só escolhe preto ou bege. Meus irmãos, funcionava que era uma beleza, mas doía. Às vezes queriam resistir e tinha um lugar para bater que era o busafã, é o bumbum, mas às vezes eles queriam pôr a mão. Se colocar a mão machuca, eu não quero quebrar o dedo dos meus filhos. Então tinha um deles que era mais resistente, então tinha um beliche lá, coloca as duas mãos no beliche. Era assim, muita gravidade, você vai tomar 3, média 2, se não for tão grave assim, então era uma só. Vai doer? Vai doer, mas segura firme aí, Deus vai te abençoar, essa palavra. Meus irmãos, mas dói. Agora, eu não vou fazer com a mão, porque quem tem que sentir a dor é ele, não eu. A mão dói demais, então era aquilo lá que eu fazia. Não funcionou nada. Brincadeira, mas veja, para o propósito que você queria no momento, funcionou. Porque no momento tem que obedecer. Isso aqui vai servir para o resto da vida. Eu não sei se vai servir para o resto da vida, mas para agora tem que servir. E serviu para agora. Serviu para outro momento, serviu também. E sempre foi
servindo aos pais. E eles se condicionavam, porque se falava que se fizer isso na casa do outro, quando chegar em casa vai apanhar. Eles sabiam que funcionava. Não tem diálogo, não tem conversa. É a maneira de forçar obediência em alguém. Obediência, ela acaba sendo forçada. Agora, se a obediência vem de coração, esse é bônus para os pais, graças a Deus, mas vai ser difícil que isso aconteça. Obediência vai ser os pais. Os pais vão fazer a criança obedecer. Então, eu estou falando isso baseado em Provérbios, vários versículos de Provérbios. Cuidado para não exceder ao ponto de matar. A gente pode acrescentar isso. Cuidado para não exceder ao ponto de aleijar, de machucar. Doer sim, mas machucar não. Que não tenha algo permanente, que não tenha algo que vai trazer constrangimento para a criança, diante das pessoas, com os vergões. Ia de calça comprida e manga comprida, ninguém via. E outra, se visse também, você também apanha igual eu, né? Na época sua mãe teve o primeiro ferro elétrico, você lembra como é que era? Aquele cabo com ponta de louça? Lembro. Marrom. Meu corpo lembra disso. Você não pode ver um fio listradinho, então. Tenho guardado lá em casa. Então, meus irmãos, a educação positiva, às vezes alguém pergunta se eu já conheço, eu falei, conheço. Eu já leio os livros, não preciso nem ler. Eu li alguma coisa, tá bom? Mas nem quero continuar, porque não vai dar em nada isso aqui. Isso aqui é puro humanismo, psicologismo, e não é assim que a palavra de Deus ensina. Então, é uma luta para o filho reconhecer, esse princípio, mas é uma luta também para os pais, entender que os filhos são emprestados, eles não são sua propriedade. Os filhos não são propriedade do Estado, você precisa entender isso também. Se o professor quer acreditar que o ser humano veio do macaco, isso é problema dele. Se ele quiser passar para a classe, também, se é curricular, pode passar. Mas ele tem que saber que meu filho não acredita nisso. E se meu filho quiser escrever na prova, eu não acredito nisso, ele pode. Ele só tem que responder certo. E aí nós tivemos 2 experiências de professores nos procurando. Seu filho sempre coloca lá uma notinha na prova. Falei, a gente incentiva isso daí. Então, você não deve entregar seus filhos para o Estado, para a escola. Eles são seus. Agora vem a outra parte. Eles não são totalmente seus. Eles são seus por um tempo, para você cuidar deles, para entregar para o mundo, conforme Deus manda. E depois Deus vai dirigir a vida deles, e eles vão ter as lutas deles, tá bom? Não abra mão disso, porque alguns estão abrindo mão disso, e olha o que está acontecendo na nossa sociedade. No versículo 4 diz, alguém pode ler, por favor? Vós, pais, não provocais a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, isso é algo que você tem que fazer, é inegociável também. Ou seja, você tem que criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. E como que é? Não é lendo o livro Educação Positiva, é lendo Provérbios. É lá que você vai ter a forma de educar os seus filhos, né? Evidentemente, eu estou falando de filhos até quando se pode fazer isso. Depois de um tempo não pode mais. Agora, não provocar vossos filhos a ira. Eu quero ler aqui para vocês algumas coisas que eu fui pensando e escrevendo. Quando um pai irrita o filho, quando eu falo pai, é claro que envolve mãe também. Vamos lá, é rapidinho. Quando espanca,
Nós estamos falando de disciplina física, é uma forma de espancar, é claro, mas essa palavra a gente reserva para pessoas que vão machucar, quebrar osso e essas coisas. Não é isso que nós estamos falando. Então, o pai irrita o filho quando ele espanca o filho. Quando não tem limite de quanto bater no filho, e o filho derramou um suco, uma bebida na toalha, molhou a toalha, ele dá uma surra enorme no filho. Outro dia ele derruba, não acontece nada, né? Aí o filho rouba um brinquedo do vizinho, não acontece nada. Quer dizer, a toalha molhada vale mais do que o filho ladrão. Então não tem peso, né? Peso justo. Quando não disciplina, isso irrita os filhos. Não disciplinar os filhos pode ser que não faça diferença quando ele é criança, mas depois vai fazer. Quando discute, fica batendo boca com o filho. Bater boca com o filho, eu não faço isso nem com adultos, vou fazer com criança. Nós não discutimos com os filhos, nós resolvemos a questão. Quando fala, mas não faz, aí é hipocrisia, né? Irrita o filho. Quando fala muito, tem pais que falam demais, muito sermão, me bate logo. Quando maltrata a mãe dele, isso tem irritado muitas pessoas, né? O pai maltratando a mãe. Quando tem filho preferido, isso irrita os filhos. Quando quer mais ser amigo do que pai, quando é imoral, quando é beberrão, quando é irreverente. Meu pai fala muito palavrão, meu pai vive bêbado, meu pai mexe com as mulheres na rua, isso irrita o filho. Talvez nem todos, mas é o normal irritar. Quando é inoperante, ou seja, é ineficaz, indeciso, não sabe tomar decisão dentro da casa, a mãe está sempre jogando para a mãe decidir, fala com a sua mãe. Então, aqui é propriamente do pai, né, o homem. Irrita o filho. Quando não é protetor, meu pai nunca me protege de nada, estou inseguro. Ou quando é super protetor, não pode acontecer nada comigo, meu pai já está em cima, tentando me proteger. Quando não é sustentador, meu pai gasta todo o dinheiro com outras coisas, mas às vezes a gente quer uma coisinha diferente, ele não compra para a gente. Isso irrita. Quando é adúltero, saindo com outras mulheres, né? Eu falei que serve para pai e mãe, só que eu estou falando só de pai, né? Quando é inconveniente, principalmente perto dos amigos, fazendo o filho passar vergonha, né? Quando quer ser mais jovem do que na realidade é, ou seja, descolado. Meu pai é descolado, ele é igual a gente, é da nossa turma, é nada. Não tem como ser, gente. Uma diferença astronômica de geração. Quando se recusa a ouvir, meu pai nunca me ouve. Claro, falei com criança, você não vai ficar ouvindo a criança discutindo com ela, mas muitas vezes você tem que ouvir. Quando não é um assunto de disciplina, ela quer falar o que ela viu, o que ela assistiu. Quando se recusa a aprender, o pai nunca quer aprender, só quer que o filho aprenda, ele nunca aprende. Quando o casal, isso aqui sou eu e minha esposa. Quando o casal fala do filho na terceira pessoa, sendo que o filho está no mesmo cômodo. Isso eu faço até hoje. Está errado, né? E quando não respeita o espaço físico do filho, mexe nos objetos do filho sem permissão. Agora, embora tenha aquele outro defeito, esse aqui nós resolvemos que não. O filho tem o espaço dele. Não é que vai ter o quarto trancado, vendo pornografia, não é isso daí. Mas ele tem que ter, na medida do possível, ele tem um espaço dele, é o espacinho dele, vamos deixar lá. Ele arruma as coisas do jeito que ele quer, tem que manter limpo, mas ele tem um espaço. A gente não ficar abrindo o caderno do filho, ou vendo celular. Bom, criança nem pode ter celular, né? Então nós podemos irritar muito os nossos filhos de diversas maneiras. Deus abençoe os irmãos. É uma prévia, tem muito mais coisas para estudar, mas Deus vai completar também.
Um professor meu, Adalberto Denosberg, me disse: é muito fácil falar de filho depois que você não tem mais eles em casa. Então eu estou mais confortável nisso, né? Mas eu sei que alguns irmãos passam grandes lutas e a gente entende um pouco dessas lutas. Que Deus abençoe na criação dos filhos. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor porque Tu és o nosso Pai, o exemplo que nenhum pai chegará, mas nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe os relacionamentos familiares, que os pais consigam manter seus filhos na demonstração, na obediência, e que os filhos, avançando na idade, que eles aprendam a honrar os seus pais também. E pedimos a Deus que, se houve alguma irritação de pais para com o filho, que eles tenham a humildade de pedir perdão para os filhos. E nós pedimos que o Senhor ajude essa igreja especificamente, cada irmão aqui com filhos, crianças, jovens, ou já casados fora de casa. Nós pedimos que o Senhor dê ótimos relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.